Do nosso curso Consumo Consciente, estamos trabalhando a unidade 3, a parte superior do modelo, na qual a gente fala sobre as ações humanas. Então, já falamos sobre a responsabilidade social e ambiental das organizações, falamos também do uso inteligente dos recursos naturais, da utilização das energias renováveis, desenvolvimento de produtos verdes, e estamos no último tópico, que é a mobilidade urbana. Então, na aula anterior, a gente já falou um pouquinho sobre a importância da mobilidade urbana nas cidades, né? Falamos sobre a grande dificuldade que é tu tentar encontrar uma forma de fazer com que as pessoas se locomovam, principalmente nas grandes cidades, que não foram preparados para suportar o grande fluxo de veículos que elas têm hoje. Né? A maior parte das cidades, de grandes cidades, por exemplo, brasileiras, elas são de mais de 100 anos atrás, antes do advento dos veículos tradicionais que estamos acostumados a ver em nossas ruas e avenidas. Então, as cidades não foram preparadas para isso e ocorre um certo colapso. Então, os gestores das cidades precisam encontrar formas de melhorar esse fluxo, de tentar priorizar o transporte coletivo e também outras questões que se colocam como importantes nos dias atuais. Por exemplo, o acesso às pessoas com mobilidade reduzida, ok? Bom, então, a partir da aula de hoje, a gente vai falar sobre mobilidade urbana e democratização em seu acesso. Vejam que aqui é a primeira parte ainda, falaremos em outras aulas, seguiremos nesse tema, mas hoje começar a falar sobre mobilidade urbana e democratização em seu acesso. Então, como se deslocar de casa para o trabalho em uma grande cidade? Para o trabalho, para o lazer, para a escola, né? Como sair cedo de casa para levar o filho à escola? Quais as opções de transportes existem considerando conforto, rapidez e segurança? Imaginem isso tudo numa grande cidade. Então, eu me recordo que em algumas viagens que eu fiz, e, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, por volta das 4h30, por aí, o ônibus estava passando, chegando na cidade do Rio, e aquela quantidade de gente pegando outros ônibus, né, ônibus da cidade para ir para o trabalho. Quer dizer, 4h30, 5 horas, as pessoas precisam pegar os ônibus mais cedo para poder chegar ao local de trabalho, local de estudo, né, no centro da cidade. Então, é uma dificuldade muito grande. Às vezes a pessoa vai pegar no serviço às 7 da manhã e mora muito longe, então ela tem que sair tipo 5, 5h30 de casa, porque até chegar lá e ainda tem que torcer para não ter trânsito, nenhum problema também na estrada. Né? Então é muito complicado isso. Em grandes cidades as pessoas têm que sair muito cedo, né? E isso vai ter um preço que é cobrado lá na frente, né? Por causa dos possíveis problemas de saúde que isso pode ocasionar, como por exemplo noites mal dormidas, o estresse na ida e na volta, né, no local no transporte coletivo, preocupações relacionadas à segurança, então diversas dificuldades que se apresentam nesse deslocamento. Certamente essa e outras perguntas então fazem parte da vida da rotina de muitas pessoas, e muitas pessoas mesmo, principalmente nessas grandes cidades, essas grandes capitais, elas enfrentam isso diariamente, e isso mesmo que elas façam essas escolhas automaticamente, mesmo que para elas acabe se tornando uma rotina, algo natural. Então, em determinada época da história dessas cidades, das cidades, provavelmente as respostas seriam mais fáceis, né? Então, as pessoas moravam mais próximas do centro, as dificuldades eram menores, né?
Só que a população cresce, as oportunidades de emprego também crescem e as pessoas vão ficando cada vez mais distantes, até pela falta de condição de comprar imóveis no centro das cidades. Mas também o centro das cidades não teria espaço para todo mundo, por mais que tu faça prédios, né, arranha-céus, se torna bem complicado. Então, com o crescimento das cidades, muitas vezes sem qualquer planejamento e de forma desordenada, a questão da mobilidade urbana assume especial importância na atualidade. Então, esse crescimento das cidades sem qualquer planejamento, é bom a gente entender a periferia principalmente, porque quando a cidade é muito antiga, né, e aí muito antigo que eu falo é de 100 anos em diante, né, o centro da cidade é um centro histórico, é antigo e ali não houve planejamento porque não se pensou que mais de um século depois existiriam veículos e uma quantidade enorme de pessoas demandando todo esse deslocamento. Então não é culpa dos fundadores das cidades, né, das pessoas que fundaram as cidades, porque elas viviam naquela época e não imaginavam o futuro. No entanto, à medida que a cidade vai crescendo e que esse crescimento populacional ocorreu, aí é que ocorre essa falta de planejamento, na qual a cidade, em alguns casos, ela não planejou os bairros, ou então, quando costuma acontecer uma ocupação desordenada, em alguns casos ilegal, de determinadas áreas que posteriormente iriam gerar um bairro, mas que acaba gerando um conjunto de casas com pouca infraestrutura, sem saneamento básico, como por exemplo é o caso das favelas, né? Então a questão da mobilidade urbana assume especial importância na atualidade. Carros, motos, ônibus, caminhões dividem responsabilidade pelo congestionamento do tráfego, bem como a poluição gerada. Então, todos eles são veículos que utilizam combustíveis, na maior parte das vezes combustíveis fósseis, né? Temos um transporte coletivo, o ônibus, temos transportes individuais, o carro, a moto, basicamente transporte de pessoas, e aqui temos um exemplo de transporte de cargas. Tá? Então, um questionamento que é feito hoje em dia nas grandes cidades são as pessoas que utilizam um carro, mas uma pessoa apenas o motorista. Mas aí a gente tem que pensar que aqui está se deslocando apenas uma pessoa, mas o espaço que esse carro ocupa na via, né, na avenida, na rua, é um espaço bem maior do que o indivíduo em si. Então, esse probleminha aqui é que gera todas as discussões e que também ocasionaram a possibilidade de surgir modalidades de aplicativo, como por exemplo a carona, né, o Uber e outros mais, o BlaBlaCar, e também, em alguns casos, de funcionários de empresas que moram em bairros próximos ou ruas próximas, eles se revezam, então a cada dia um funcionário vai de carro e dá carona para os outros, né? Tipo uma carona solidária. Se eles moram na mesma rua, no mesmo bairro, moram próximos, então cada dia tem um motorista da rodada, como se fosse numa festa, né? Isso é interessante porque se a gente consegue colocar mais 3 pessoas aqui nesse carro, nessa carona solidária, seriam 3 carros a menos rodando na cidade. Então, se várias pessoas que morassem próximas uma das outras, colegas de trabalho, se fizesse a mesma coisa, poderíamos ter aí, no final das contas, muitos carros fora das nossas ruas, avenidas, facilitando o fluxo de carros.
É lógico que essa seria apenas uma medida e que também em grandes cidades tem uma dificuldade muito grande porque uh, pessoas da mesma empresa para morar próximo talvez seja uma situação mais difícil, inusitada, uh, talvez só se a empresa não for tão longe assim, por exemplo, e as pessoas morarem em condomínio ou em bairros da cidade que possa ser feito esse tipo de esquema para que as pessoas uma dê carona para a outra. Né? Mas o fato é que o carro, a moto, o ônibus, o caminhão dividem essa responsabilidade com desse congestionamento no tráfego das cidades e também acabam todos eles contribuindo para a poluição gerada. Né? Alguém pode se perguntar por que o transporte coletivo, o ônibus, seria mais interessante do que o transporte individual, porque aqui, por exemplo, tu coloca 30, 40 pessoas, né, se fosse um ônibus de maior capacidade, então o combustível gerado e também o espaço na via, né, mas o combustível gerado por cabeça a gente teria que dividir por 30 ou 40. Aqui, se for uma pessoa ou duas, o combustível gerado, né, para rodar o veículo teria que ser dividido por uma, duas pessoas, aqui por uma, duas, e aqui, claro, é uma situação mais especial, porque a gente está falando de transporte de cargas, né? Então talvez não existam outras opções. Mas aqui certamente tu transporta maior número de pessoas e a poluição gerada por cabeça acaba se tornando mais vantajoso para a região em termos de poluição. Então, no caso dos caminhões e ônibus movidos a óleo diesel, essa poluição é potencializada pela, pelo maior potencial de poluição, né, desse combustível. Gestores públicos de cidade então criaram faixas exclusivas para determinados veículos, pensando no espaço disponível nas vias públicas, tais ruas e avenidas. Então é o que a gente estava falando. Se o ônibus carrega mais pessoas e o combustível fóssil por cabeça acaba se tornando menor em comparação com o carro e a moto, por exemplo, então o deslocamento prioritário em uma grande cidade deve ser feito por transporte coletivo. Então essa é a lógica. Tá? Então aí o que os gestores fizeram? Criaram faixas exclusivas pensando nesse espaço, desse pouco espaço que já tem as cidades e tentar privilegiar então esse transporte coletivo. Talvez na tua cidade existam faixas exclusivas para ônibus. Né? Então são conhecidas como BRT. Né? O BRT é o trânsito rápido de ônibus. Então, aqui a gente tem um exemplo bem interessante, né? Tu tem uma grande avenida de uma grande cidade, aí tu deixa de um lado e de outro o transporte de veículos de passeio, né? Como os carros, então um num sentido e no outro. E aí no meio dessa grande avenida, tu deixa as faixas exclusivas para ônibus, tanto num sentido quanto no outro. Então as pessoas têm aqui a faixa de pedestre, né? Elas têm a facilidade, que é bem interessante, porque em alguns locais não tem essas barreiras para separar o transporte individual do coletivo, e aqui se tem sim essa barreira, e aí facilita, é até mais seguro também. Então as pessoas se dirigem ao meio da via e aí elas podem pegar os ônibus. Isso fará com que o fluxo de ônibus transcorra mais rapidamente, locomovendo, deslocando mais pessoas, e não haverá também a concorrência de ônibus com os veículos de passeio. Né? Então, isso contribui muito para o deslocamento das cidades. Toda uma questão a se pensar é tu ter avenidas desse tipo que te proporcione, né, avenidas tão largas assim,
que te proporcione fazer um traçado dessa forma. Nem sempre é possível, porque, como a gente falou, as cidades foram criadas, surgiram em uma época na qual muitas vezes não existiam esses veículos, né? E aí o BRT, então, ele pode ter algumas configurações. Esse caso aqui é um exemplo, mas a gente pode ter também esse aqui. Então, ao invés da via ser no meio, ela vai ser no canto, né? E aí vocês veem que aqui já tem um certo engarrafamento de ônibus, caminhões e vans, né? Mas, perdão, de carros, caminhões e vans. Por outro lado, os ônibus eles têm uma faixa exclusiva e tudo indica nessa foto, nessa figura, que o ônibus está circulando e chegando mais rápido ao seu destino do que as pessoas que estão usando o transporte individual, tá? Algumas pessoas podem achar que não é justo, que mas está atrapalhando a vida dos carros, mas por outro lado tem que se haver uma certa decisão em relação à prioridade. Se a prioridade é deslocar o maior número de pessoas, então é preciso utilizar essas faixas exclusivas de ônibus. Caso elas não existissem, esse espaço aqui ia estar sendo ocupado por esses veículos também, e aí os ônibus estariam misturados aqui. Eles iriam atrasar, eles iriam complicar o trânsito, porque o ônibus tem um comprimento maior, né? E certamente uma medida dessa forma, isolando, separando o transporte coletivo do transporte individual, faz com que o fluxo de veículos, tanto aqui, né, no transporte coletivo, quanto no transporte individual, ele acabe fluindo um pouco mais rápido. É claro que vai depender de dias, de horas que as pessoas estejam transitando. Vão ter momentos que tu vai ter esse fluxo aqui mais tranquilo, e vai ter momentos, como a gente está vendo nessa figura aqui, talvez até um certo engarrafamento. Ok? Então, uma das vantagens do BRT, que é esse sistema aqui, também conhecido muitas vezes como metrô de superfície, né, mas é um ônibus, né, é combinar a capacidade e velocidade do metrô, né, que o metrô é muito rápido, com a flexibilidade de baixo custo e simplicidade de um sistema de linha de ônibus. Então, na verdade, se tu está numa linha de trem ou numa linha de metrô, na linha de trem ou na linha de metrô, aquele veículo tem passagem exclusiva, não é? Imagina uma linha de trem ou uma linha de metrô, aquele veículo que está sobre os trilhos, ele vai ter uma passagem exclusiva. No caso aqui também é a mesma ideia. É claro que não é exclusivo, porque tem vários ônibus, né? A concepção da ideia é diferente do metrô e do trem, mas de qualquer forma há uma exclusividade que permite que isso flua mais rapidamente. Então, por isso que a gente tem essa ideia, por isso que chama também de metrô de superfície, porque combina a capacidade e velocidade do metrô com baixo custo, a simplicidade que a gente tem aí de uma linha de ônibus, ok? Então, para a gente finalizar, vejam só que interessante, isso aqui foi feito em um país, né? Aqui a gente tem o sistema antigo, na qual os carros e os ônibus circulam sem restrição de faixa. E aí vocês veem que aqui no cantinho aqui tem uma parada de ônibus, né? O pessoal para aqui, os ônibus param e os carros seguem seguindo, né, o fluxo. E aí, com a medida implementada pelo gestor da cidade, tu passa a ter faixa exclusiva de ônibus e esse pedacinho aqui de parada de ônibus, tá? Então, os carros individuais, antigamente eles tinham uma, duas, três faixas, mas competindo com o ônibus, agora eles passam a ter em um sentido único apenas uma faixa individual, favorecendo esse deslocamento aqui
dos ônibus, né, que é o BRT. Bom, então eu acho que é um tema muito interessante, um tema novo, um tema que a gente pode explorar bastante, falar bastante. Existem várias iniciativas, inclusive em cidades bem antigas. Eu falei aí cidades brasileiras com mais de 100 anos, né, mas em cidades muito mais antigas, como Roma, por exemplo, eles têm essa preocupação com o fluxo de veículos, né? Então, faixas exclusivas e também não só para o ônibus, mas para o VLT, que é um outro sistema parecido com o antigo bonde, que a gente vai falar nas próximas aulas. Tá? Então, eu quero deixar aqui os meus contatos, né, o Instagram, o Facebook, o nosso site, dizer que o nosso trabalho, esse curso todo de consumo consciente está no nosso livro, Consumo Consciente. Quem quiser mais informações, tem no nosso, é só entrar em contato pelo Instagram, o @ricardo.escritor, e então o nosso site, o Facebook e os nossos canais no YouTube, Ricardo Ribeiro Alves e Administração Verde. Super importante que vocês se inscrevam nos canais, porque à medida que a gente for colocando novos vídeos, se vocês estiverem inscritos, vocês receberão as notificações e saberão, olha, o Ricardo colocou um novo vídeo no canal, eu vou ver. Né? Então isso facilita caso você se inscreva no canal, ok? Então agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.